Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 14. Versículo 1 em diante. Juízes 14. Essa história é de um jovem chamado Sansão. Juízes 14, versículo 1 em diante. E desceu Sansão a uma cidade chamada Tímina, Timnate, algumas traduções. Vendo em Tímina uma mulher, ele se apaixonou por essa jovem. Só que essa mulher, ela era filha dos filisteus. Ele sobe agora, ele vai para casa, chama seu pai, declara seu pai e a sua mãe, e diz: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, pai e mãe, tome-a por mulher para mim. O seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: será que não há uma mulher, uma jovem, entre os seus parentes, ou em meio a todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa. Sansão, porém, respondeu ao pai: consiga para mim. É ela que me agrada, é ela que eu quero. Ora, seus pais então subiram com ele. Foram a caminho da casa dessa menina. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porque naquela época eles dominavam Israel. Os filisteus dominavam o povo de Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e a sua mãe. Quando se aproximavam, o pai e a mãe foi um pouco adiante. Aproximavam-se das vinhas, presta atenção, vinhas de Tímina, um caminho de vinha, uma plantação de vinha. De repente, um leão forte, jovem, veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Ele, no entanto, não contou nem para o pai, nem para a mãe. Versículo 7. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para se casar com ela. Afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo de mel em suas mãos e foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Ele pega o mel de um corpo de um morto, não fala nada com o pai, entrega o mel ao pai e à mãe. Nem todo doce é doce. Nem todo doce traz doçura para a vida. Vamos lá? Fale ao nosso coração e abençoe as nossas vidas. Esteja conosco e fale com todos. Que essa palavra seja tão poderosa a ponto de adentrar o coração de todos nós,
mudar os nossos corações, alinhar a nossa vida e os nossos corações. É o que nós te pedimos e assim cremos em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Você pode aplaudir a Deus e que Ele te abençoe em nome de Jesus. Nós conhecemos essa história. Uma história tão bonita. Ele não era para nascer porque sua mãe era estéril. Mas mesmo num ambiente que não era para ser, ele se torna. Só que quando ele nasce com algumas coisas que o Senhor havia dado, coisas que ele teria que viver, coisas que ele teria que cumprir em sua vida. Ele nasce debaixo de votos, de responsabilidade. E agora esse menino, ele cresce, mas ele cresce sabendo de alguns votos que ele tinha que cumprir. Quais eram esses votos? Primeiro, ele não podia beber bebida forte, bebida alcoólica, nada que vinha do vinho, nada que vinha da vinha, nada que vinha da uva. Ele não podia casar por ser um nazireu, o voto de nazireu. Ele não podia agora se casar com uma mulher, se relacionar com uma mulher estranha, com uma mulher estrangeira. Ele não podia tocar em um cadáver. Ele não podia tocar em alguém morto, seja animal, seja ele, qualquer pessoa da família, se viesse a falecer, ele não podia tocar, ele não podia chegar perto. Por último, não podia passar navalha sobre a sua cabeça. Basicamente, que não houve um homem tão com a força tão tamanha como a força de Sansão. A força sua tamanha era a sua força, mas também toda essa força, todo esse talento tinha responsabilidades, tinha cobranças. Porque tudo que você alcança na vida, tudo que chega até você vai chegar também com responsabilidade. Ele deixa de ser criança e agora vai na sua fase adulto. Então aquilo que não se cobrava de uma criança se cobra agora dele na fase adulta. Ele agora cresce, fica adulto, assim como nós, e as pessoas perguntam: e aí, que dia que você vai casar? Quando que você vai casar? Olha, você já tem profissão? Quando que você vai começar a trabalhar? Olha, e o seu chamado, e o seu ministério, e as cobranças, e as responsabilidades, elas vão chegando. E não foi diferente com ele. Já na sua juventude, na sua fase adulta, ele caminhando lá na terra dos filisteus que dominava Israel, mas não era para ele caminhar naquela terra, mas caminhando naquela terra, ele avista uma jovem, uma menina, e a Bíblia diz que ele se apaixona por essa jovem. Essa jovem não é a Dalila, é uma outra jovem. A Bíblia não diz o nome dela, simplesmente diz que ela é filha dos filisteus, de uma cidade chamada Tímina. Ele vendo essa menina, ele se apaixona com essa menina. Ele volta para casa, chegando em casa, ele chama seus pais e diz: pai, mãe, e diz: olha, eu me apaixonei, eu quero me casar. Os pais olham para ele e dizem: nossa, que alegria, quem é a felizarda, com quem que você agora, de onde que ela é filha de quem, onde ela está, com quem que você se apaixonou, meu filho? Ele diz: olha, eu me apaixonei por uma menina da cidade de Tímina. Os pais olham para ele: mas de Tímina, filho? Sim, ela é filha de filisteus.
Manoá, o pai dele e a mãe, olha para ele e diz: mas filho, não existe em toda a nossa terra, em toda a nossa nação, uma menina, alguém que vá brilhar os seus olhos. Não há ninguém na nossa tribo, em meio ao nosso povo, que se achegue aos teus olhos e os seus olhos brilhem. Ele olha para os seus pais e diz: não, é ela que eu quero. Mas havia um voto, que ele não podia se relacionar com a mulher estrangeira, e ele começa a quebrar o primeiro voto dele agora. É muito difícil quando você vai dar conselhos para alguém que já está decidido, já está com o coração decidido. Pai, mãe, é muito difícil você dar um conselho quando o seu filho já está decidido. Porque a única coisa que eles vão querer não são os seus conselhos, mas o seu apoio. E muitas vezes os filhos estão pedindo o apoio dos seus pais aos seus próprios pecados e caminho errado. Os pais tentam dizer para ele: por que você tem que procurar lá fora? Por que seus olhos brilham tanto com as coisas lá fora? Por que seus olhos, quando você anda lá fora, lá no mundo, tudo é aprazível aos seus olhos? A gente esperava que você se casasse com uma filha de Israel. A gente esperava que você estivesse com alguém do nosso povo que serve ao nosso Deus. Mas nada mudava. Nada mudava o coração e a decisão de Sansão. Então a Bíblia diz no capítulo 14, onde nós lemos que agora os seus pais agora vão em direção juntamente com ele conversar com os pais dessa menina lá na terra dos filisteus, em Tímina. E sai agora os pais, Manoá e a esposa, e Sansão vai com eles. E eles vão caminhando naquele caminho que não era para caminhar. Os pais vão à frente, Sansão vai atrás. Mas em um dado momento, no caminho para a terra de Tímina, na casa dessa menina, eles passam em meio a uma colheita, uma plantação de vinha, de uva. Sansão tinha um voto: não podia tocar, não podia comer em nada que vinha da uva, nada. Os pais adiante e ele indo atrás. A Bíblia diz assim que sai um leão rugindo, um leão forte, novo, rugindo em meio àquela vinha e pula para atacá-lo. Mas o Espírito Santo de Deus apossa de Sansão. Ele pega aquele leão e ele rasga aquele leão como se rasga um cabrito. Você vai ver ao longo da história da nossa família, ver homens e mulheres que já mataram o cabrito, que rasgaram o cabrito, mas você nunca vai ver na história humana um homem que pegou um leão novo, forte, e rasgou esse leão como um cabrito. Essa é a história desse jovem. Essa é a história desse jovem agora que nós estamos lendo e vendo tudo isso. Ele passa em meio agora e ele não conta nada para os seus pais. Ele passa agora no meio de uma vinha, um caminho que não era para caminhar, mas mesmo assim o Espírito Santo de Deus aposta dele, ele rasga esse leão. A Bíblia está mostrando que mesmo você talvez em caminhos errados, você pode matar leões, mas a Bíblia também está dizendo uma coisa, que o que mostra para você o caminho certo não são as suas vitórias, não são os leões que você está matando, mas o que vai mostrar para você se você está no caminho certo é se você está obedecendo a palavra de Deus, se você está caminhando segundo os princípios e valores do Senhor. Pastor, eu estou no mundo, mas olha, eu recebi uma bênção. Pastor, eu estou no mundo, eu não estou indo na igreja, mas olha o que Deus me deu.
Olha, pastor, eu não estou indo na igreja, mas olha a porta que Deus abriu. Eu quero dizer para você que a tua vitória não mostra que você está no caminho certo. Você pode ter conquista, mas não quer dizer que você está no caminho de Deus. Você pode ter vitória, mas não quer dizer que você está nesse caminho do Senhor. E é isso que Sansão agora passa. Tem pessoas que abandonaram a igreja e está dizendo, abandonaram o caminho, os princípios e valores do Senhor. Está dizendo, olha aqui. E toda vez que tem uma vitória, mostra para todo mundo, para justificar o caminho que não se está. A história desse jovem, uma história tão bonita. Ele nasce em um ambiente que não podia nascer. Sua mãe era estéril. Seu nascimento milagroso. Ele nasce cheio de talentos. E quem fala desse menino ao nascimento, quem anuncia o nascimento dele, é o próprio Deus. Deus envia, a Bíblia diz, e o anjo do Senhor foi anunciar a mãe de Sansão, seu nascimento. Foi avisar a teu marido, Manoá, sobre o nascimento do seu filho. A Bíblia mostra que é o próprio Deus que anuncia, é o próprio Deus que fala sobre ele. Fala que ele estava nascendo, mas que ele tinha um propósito a se cumprir. A Bíblia fala do seu nascimento, mas fala de uma missão que ele tinha, um chamado que ele tinha, que era libertar o povo de Israel das mãos do Egito. A Bíblia vai mostrar que este menino, este jovem, com toda a força que o Senhor havia lhe dado, com todo o talento que o Senhor havia colocado dentro dele, pegou um leão pelas mãos, o rasgou como se fosse um cabrito. A Bíblia vai dizer desse mesmo jovem, agora adulto, forte, que simplesmente ele, lutando contra os filisteus, ele vai lá e captura. Sabe o que é isso? Capturar 300 raposas. Ele teve tempo, ele teve sagacidade. Pegar uma, pegar duas, pegar 100, 200, 300 raposas. Capturou ele sozinho 300 raposas. Pegou sua cauda, a cauda de cada uma, colocou tocha de fogo na cauda delas, soltou todas elas. Elas invadiram toda a plantação dos filisteus e destruiu toda a colheita dos filisteus. Sabe, este mesmo homem, os filisteus, vem contra ele, mais de 1000 homens. Ele pega uma queixada de um jumento, e com essa queixada a Bíblia diz que ele mata mais de 1000 homens filisteus. Sabe, este mesmo jovem adulto, cheio de talento e força do Senhor, ele pega o portão lá da divisa entre Israel e a cidade de Gaza, pega o portão que dividia a cidade de Gaza, arranca este portão, coloca sobre teus ombros e sai andando e caminhando por quilômetros e quilômetros. Essa era a força deste homem. Tanta força, mas mesmo sendo esse homem tão forte, ele tinha suas fraquezas. A Bíblia vai mostrar que, por mais forte que você seja, você tem suas fraquezas. A Bíblia mostra que, por mais forte que a mulher e o homem seja, eles têm a sua fraqueza. Pode ser pastor, pode ser pastora, pode estar na liderança, no ministério, pode estar em qualquer lugar. Todo homem, toda mulher, por mais forte que ele ou ela pareça, todos eles têm suas fraquezas. A fraqueza dele, se aproveitar
e se apaixonar de mulheres estrangeiras. Seu coração, que era para o Senhor, se torna um coração totalmente voltado para as vontades do mundo. Ele usou aquilo que o Senhor, o talento, o dom que o Senhor havia colocado dentro dele, não para exercer o chamado que o Senhor havia lhe dado, mas ele usa agora toda a sua força para os seus desejos no mundo, para proveito próprio. Ele deixa agora de confiar naquele que havia lhe dado o talento, o dom, aquilo que estava dentro dele, mas ele começa a confiar no seu talento e na sua força, não mais no Senhor, aquele que havia lhe dado. Agora nós temos que entender, e você tem que entender uma coisa, que não há nada em você que não vem dele. Não há nada em você que não vem daquele que te deu. Não há nada em você. Você pode dizer que você é forte, que você é competente, que você é isso, que você é aquilo, mas eu quero te dizer que nada que está dentro de você, não há nada que não veio daquele que você hoje está servindo. É dele, é para ele e por ele todas as coisas, e a ele toda a honra, toda a glória. Coloque uma coisa no teu coração, igreja. O nosso tempo, a nossa geração, ela não está precisando de homens que matam leões. A nossa geração e o nosso tempo não está precisando de mulheres que matam leões, não. A nossa geração não está precisando de homens e mulheres que matam seus inimigos, mais de 1000 inimigos, não. A nossa geração e o nosso tempo não está precisando de pessoas que capturam 300 raposas, não. A nossa geração não está precisando nem de homens que carregam portões, nem mulheres que carregam portões por quilômetros, mas a nossa geração, ela está precisando de homens e mulheres que guardam o Espírito Santo de Deus, seus princípios e seus valores. É isso que essa geração está precisando, é isso que esse tempo está buscando. Porque não adianta você ter a força de Sansão, mas não ter o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você pode capturar raposas, você pode matar leões, você pode carregar portões, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, seu talento vai ser só talento. Mas uma coisa eu posso te dizer: mesmo você olha para a sua história, olha para a sua vida, talvez você olhe e diz: pastor, eu nunca matei leões. Talvez você não pode não ter matado leões, você pode não ter matado os seus inimigos, você pode não ter carregado portões por quilômetros, você pode não ter capturado 300 raposas, mas uma coisa você pode erguer a tua mão e dizer: eu tenho guardado o Espírito de Deus dentro de mim. Essa é a tua alegria, você pode glorificar a Deus. Aleluias. Levanta a tua mão ao Senhor. O salmista vai dizer uma coisa muito linda no Salmo 134. Erga a tua mão para Deus. Bendizei ao Senhor. Olha só o que ele diz: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as tuas mãos para o santuário e bendizei ao Senhor desde Sião, e o Senhor, Criador dos céus e da terra, te abençoe. Aleluia. Uma coisa eu sei, eu prefiro
Eu prefiro não levantar portões e caminhar por quilômetros, mas guardar o Espírito de Deus dentro de mim. Você pode olhar para a sua vida e dizer: eu prefiro não matar leões, mas guardar os princípios e valores do Senhor em minha vida. Você pode olhar para os céus e dizer: eu prefiro não ser tudo no mundo, mas ser tudo no reino de Deus. Oh, aleluia! Porque uma coisa eu quero, ou melhor dizendo, uma coisa eu não quero: que Deus me veja matando leões. Eu não quero que Deus me veja carregando portões por quilômetros. Eu não quero que Deus me veja capturando raposas. Eu não quero que Deus me veja matando meus inimigos. Mas uma coisa eu quero que Ele me veja: eu quero que Ele me veja guardando os seus princípios e valores. Eu quero que Ele me veja exercendo o chamado que Ele colocou dentro de mim. Eu quero que Ele me veja, se há algum talento, algo que Ele colocou em mim, que seja para a honra e glória dEle. Sabe por quê? Eu não mato leões. Eu posso dizer: eu não mato leões, mas uma coisa maior ainda eu posso declarar: leões também não mataram a minha vida. Olha, eu não mato leões, mas eu posso declarar: leão também nenhum chegou dentro da minha casa e matou a minha família. Eu posso dizer: eu não matei leões, mas nenhum leão chegou também e acabou e matou com o meu chamado. Eu posso dizer: eu não matei leões, mas uma coisa eu sei: Ele nunca destruiu o meu ministério. Eu nunca capturei raposas, mas nenhuma raposa capturou a minha fé diante do meu Deus. Há uma música que ela diz: eu poderia estar. Você pode colocar-se de pé, porque é uma escolha minha. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória, sua presença, teu Espírito Santo saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Sabe o que é? Tem alguém aqui hoje precisando de começar tudo de novo. É para você que está dizendo que está cansado. Pastor, eu estou cansado, eu estou sem força. Oh, pastor, eu já estou numa idade já um pouco avançada. Mas a palavra de Deus está mostrando na história de Sansão, mostra na história de Sansão, que a força ela não vem da juventude, que a força ela vem do Espírito de Deus.
Essa força que você necessita para vencer os seus obstáculos é o Senhor que tem para te dar. E você sabe o tanto que você precisa de Deus. Você tem que saber o tanto que você precisa de Deus. Você tem que declarar o tanto que você precisa dEle. Eu sei, na sua história deve ser bonita, deve ser uma história maravilhosa. Pastor, não, eu sei, então eu te parabenizo. Parabéns pelos portões que você carregou. Parabéns pelos leões que você matou. Parabéns pelas raposas que você capturou. Parabéns pelos seus inimigos que foram aplacados. Mas você tem guardado o Espírito Santo de Deus. Você aguenta ficar de pé? Sim ou não? Sim ou não? Fique de pé e vai caminhando comigo. Chega o final da história. Lá no capítulo 16, ele se encontra e se encanta com a mulher estrangeira. E ela se chama Dalila. Essa mulher raspa o seu cabelo. Era o último voto. Ele havia quebrado todos os votos. Faltava esse voto. O Senhor teve paciência com ele. O Senhor tem tido paciência com você. O Senhor tem tido paciência conosco. Estamos quebrando voto atrás de voto. Ei, há uma responsabilidade em servir ao Senhor. E você tem quebrado princípios e valores, mas você tem matado leões e dizendo está tudo bem. Você tem capturado raposas e dizendo está tudo bem. E você tem deixado de guardar princípios e valores, quebrando votos. Mas chega no último voto. A mulher raspa, Dalila raspa a sua cabeça. A Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus sai dele. A Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus se afasta dele. Vira as costas para ele. Só que a Bíblia vai dizer uma coisa. Sansão, olha só o que o versículo diz. Sansão não percebe que o Espírito de Deus havia se afastado dele. Eu tenho vitória, eu tenho força. Avisam, os filisteus estão vindo para prender Sansão. Sansão se levanta, não percebe que o Espírito havia saído dele. Ele diz, eu vou romper contra os filisteus. Na hora que ele sai para lutar contra os filisteus, a Bíblia diz que eles o pegam, o machucam, o humilham, o prendem. Pega a sua cabeça, seus olhos e fura seus olhos. Ele fica cego. Leva ele para a terra dos filisteus. Pega um animal, tira um animal que rodava o moinho. A Bíblia diz que eles tiram o animal e pega Sansão e coloca no lugar do animal. É isso que o diabo quer fazer. Porque não adianta você ser cheio de talento, ter suas vitórias e não ter o Espírito Santo de Deus.
Ele é colocado naquele moinho, no lugar daquele animal. E ele começa a rodar aquele moinho, cego, machucado e humilhado. Como um animal, ele roda aquele moinho, cego. Mas a Bíblia diz que acontece uma coisa. Ele faz uma oração a Deus. A oração dele é uma oração curta, mas é uma oração. E nessa oração ele diz: Senhor, só desta vez, mais uma vez, Senhor, rodando aquele moinho, Senhor, só mais dessa vez. Ele entende agora que a força que ele tinha vinha do Senhor, e agora ele deseja aquilo que ele desprezou a vida toda. Ele agora deseja para si, e com uma oração: Senhor, só dessa vez, só dessa vez. Sabe o que é isso? É Deus mostrando que o homem só precisa de uma oportunidade. Ei, igreja, Deus não desiste de ninguém. Ei, igreja, por mais forte que você seja, por mais linda que seja a tua história, todos nós erramos. Todos nós erramos. Não há ninguém que não errou. Não há ninguém na história que não dependa da misericórdia dele. Jeová Jiré, Jeová Jiré, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Vivo do... sabe o que ele diz? Rodando: só me dê mais uma chance, só mais dessa vez, só mais uma oportunidade. Sabe por quê? Eu sei que eu estou cego, eu sei que eu estou perto da morte, mas me dê uma oportunidade. Ei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer quando eu sair dessa porta. Eu não sei se eu posso ter um infarto, se pode acontecer um acidente. Eu não sei. Por isso, só me dê mais uma chance, só mais dessa vez. Eu não sei. Eu não sei o meu dia de amanhã. Por isso que eu te peço, me dê só mais uma chance, só mais dessa vez. Olhe para mim. Ele cego, rodando o moinho. Ele faz essa oração curta. Só que acontece uma coisa. Os filisteus mandam que
tragam ele como se fosse um palhaço. Todo mundo estava rindo de Sansão. Estavam fazendo dele um palhaço. De juiz a palhaço. Mas de palhaço a um homem mais forte que a Bíblia mostra. Não importa de onde você veio, para onde você foi, Deus muda e transforma qualquer história. Sabe o que acontece no capítulo 16, versículo 26, diz assim: então disse Sansão, ele vai rodando, ele ora, cego, machucado, ele percebe que tem um moço ao seu lado. De onde esse moço veio? Ele rodou e rodou o moinho. Ele não percebeu que aquele moço sempre esteve ao lado dele. Mas quando ele faz a oração, ele percebe que tinha um moço do lado. Ele pega na mão desse moço e faz um pedido: me leve ao pilar, à estrutura, ao alicerce desse templo. Tem gente que está dando volta, não está saindo do lugar, porque não está percebendo que tem um moço ao lado dele. Está dizendo nada está dando certo. Eu estou cego, machucado, e ninguém me olha para mim, ninguém está comigo. Cadê Deus? Não percebe que o moço está ao teu lado? Mas ele olha, e ao olhar ele percebe, mesmo cego, que havia um moço do teu lado. E ele diz: me leve a uma pilastra, o pilar. Só que enquanto ele rodava, a Bíblia diz uma coisa: que da mesma forma que os cabelos de Sansão foi raspado, como a Bíblia vai dizer assim, que como o cabelo de Sansão foi raspado, assim também como o cabelo dele crescia. Da mesma forma, com a mesma velocidade que o cabelo dele foi tirado, o cabelo dele foi reposto. Da mesma forma que o diabo tirou, Deus está restituindo. Na mesma velocidade, da mesma forma, é um Deus trazendo de volta. Quem crê, dá glória a Deus. E o cabelo dele ia voltando, o cabelo dele ia restituindo. Da mesma forma, se o diabo colocou a mão e acelerou a perda, Deus coloca a mão e acelera a restituição. O moço pega e o cabelo cresce. E ele diz: me leve. E a Bíblia diz que ele abraça o pilar, a estrutura daquele templo, para mostrar a todo que aquilo que acontecia no templo não vem do homem, mas vem do Senhor. Ei, eu já vi muitas pessoas sendo curadas, passar aqui e contar testemunho nesse altar, mas a força não está nesse altar, a força está no Senhor desse altar, no Deus Todo-Poderoso. É dele, por ele, para ele todas as coisas.
É para Ele. Eu já vi muitas pessoas entrarem nesse templo e serem transformados, salvas. Mas tudo vem dEle. A Ele, igreja. Ele abraça aquele pilar, aquela estrutura. Só mais uma vez. Só mais dessa vez me dê uma oportunidade. Você pode estar no leito do hospital, em fase terminal, porque mesmo ainda no fim, cabe o Espírito de Deus sobre a tua vida. Mesmo que falta pouco, o que não pode faltar é o Espírito Santo de Deus. Ele sabia que faltava pouco, mas ele entendeu que não podia faltar o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que ele pega aquele pilar e Deus dá força e ele rompe aquele pilar. E a Bíblia vai dar uma notícia ainda: Sansão matou mais homens naquele dia do que em toda a tua história. Sabe o que é isso? Um dia na mão do Deus vale por toda a história da nossa vida. Então disse Sansão ao moço: me pega pela mão, guia-me para que eu apalpe as colunas que sustentam esse templo. Para que eu mostre que quem sustenta esse templo é Ele. Que a força vem dEle. Tenha coragem de começar tudo de novo. Não importa qual tempo, qual momento que você está vivendo da sua vida. Tenha coragem de viver tudo de novo com Deus.